Você sabe por que a batata doce tem índice glicêmico menor do que a batata inglesa? Para entendermos o que é o índice glicêmico e como ele varia, devemos entender primeiro o que acontece durante o processo de digestão. Quando comemos, os processos digestivos quebram o alimento, liberam os açúcares contidos nele e os enviam para a corrente sanguínea, que irá distribuir as moléculas de glicose entre as células do corpo, fornecendo energia para que funcionem. Contudo, diferentes alimentos possuem não só diferentes quantidades de açúcares na composição, como os guardam de maneira mais ou menos acessível. Alguns carboidratos são rapidamente digeridos e quebrados em açúcares menores que vão para a corrente sanguínea, enquanto outros fazem isso lentamente. O índice glicêmico indica a velocidade com que o carboidrato presente em um alimento alcança a corrente sanguínea na forma de glicose. Isso causa alteração na chamada glicemia. Quanto mais cozido, mais a estrutura molecular do alimento está quebrada, e mais rápido é o processo de digestão que acaba por liberar a glicose no sangue. Ou seja, quanto mais cozido ou mais processado for um alimento, maior será o seu índice glicêmico. Quanto mais in natura, menor. Por exemplo, os sucos têm um índice glicêmico mais elevado do que as frutas inteiras. O purê de batata tem um índice glicêmico mais alto do que a batata cozida inteira. Quanto mais madura estiver uma fruta ou um vegetal, maior o seu índice glicêmico. E frutas e legumes com casca têm índice glicêmico menor do que os descascados. Alimentos com baixo índice glicêmico, como feijão, pera e farelo de aveia, fazem com que a taxa de glicose no sangue demore mais tempo para subir, mas também demore mais para descer, já que o açúcar vai sendo liberado do alimento lentamente por mais tempo. Por isso, comer alimentos com índice glicêmico baixo faz com que demoramos mais para sentir fome após uma refeição. Nesse sentido, alimentos de baixo índice glicêmico são recomendados para se consumir antes de treinos, pois repõem carboidratos de maneira prolongada. Além disso, em razão do menor pico glicêmico, os alimentos de baixo índice são interessantes para portadores de diabetes, pois possibilitam maior controle do nível de glicose do sangue. Mas como obtemos o índice glicêmico de um alimento? O índice é calculado a partir da alteração da glicemia entre o momento de ingestão do alimento e 2 horas após, observando se essa alteração foi rápida e drástica ou lenta e gradual. O comportamento é comparado com a alteração da glicemia causada pela ingestão de glicose pura, que é a referência na escala definindo o índice glicêmico de valor 100. Ao comparar algum alimento com a glicose, sempre utilizamos a mesma quantidade de ambos. Ou seja, comparamos a alteração da glicemia com 100 gramas de glicose com 100 gramas de um alimento qualquer. Comparando os índices glicêmicos da batata inglesa e da batata doce, percebemos que a batata doce possui índice menor. Isso significa que a alteração da glicemia causada pela ingestão desse alimento é mais lenta e a glicose se mantém na corrente por um período de tempo maior. Conhecer o índice glicêmico dos alimentos e seu significado nos permite utilizar a alimentação a nosso favor, quando, por exemplo, vamos nos exercitar ou precisamos nos manter alimentados com nossa glicemia estável por um período de tempo longo e entre refeições. Use a bioquímica a seu favor.